qual foi o momento mais difícil da sua vida até 89? O momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi quando eu fiquei viúvo, em 71. Eu tinha há 2 anos de casado e tinha levado a minha mulher para o hospital. Ela estava de 7 meses e depois eu fui visitar ela e mandaram eu levar a roupa das crianças no dia seguinte. Então, naquele tempo, a gente não sabia se era homem ou se era mulher. Então, eu levei uma roupinha de menino, numa cestinha, e fui no domingo. Na melhor expectativa do mundo. Até achei né? que eu ia voltar com a minha mulher para casa. Aí, quando ela falou, olha, tua mulher morreu e a criança morreu. Baque, né? Essas coisas, né, presidente, elas são muito difíceis. A gente perder os entes queridos. Perdi meu pai há pouco tempo também, há 2 anos até hoje dói. Enfim, perder na situação é pior ainda. Não tem nem muito o que falar. Não, mas aí foram 3 anos de muito... E eu comecei a ficar um cara chato, ficava lembrando e me sentia vítima da humanidade. Bem... Como é que deu a volta por cima ali? Foi Eu dei a volta por cima porque... trabalho, em se algum jogou em momento, alguma... eu ia no cemitério todo domingo. Eu ia todo santo domingo, durante 3 anos eu ia no cemitério levar flores. Aí chegou um dia que eu falei, peraí, pô. A vida continua, né? Aí depois apareceu a Marida na minha vida. Aí a Marida também era viúva, ela tinha perdido o marido de forma mais trágica do que eu. Porque a Marida acho que tinha 3 ou 6 meses de casada quando assassinaram o marido dela. E ela ficou grávida do Marcos. Até que nós começamos a namorar, casamos e fizemos um pacto. Ou seja, dia de finado a gente não vai no cemitério, sabe? Nem ela ia visitar o marido dela, eu ia visitar a mulher, ou seja, para a gente poder construir um futuro, novo, né? E não ficar remoendo o passado. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo recente dizendo que o senhor lidera uma espécie de governo aí que é um subperonismo e um governo de autoritarismo popular. Ele fala que há hoje uma aliança que envolve interesses do Estado, grandes sindicatos, grandes empresas. Você está acusando o senhor de ser autoritário, de ser um caudilho. Como que o senhor responde a essa crítica? Minha mãe dizia que macaco senta em cima do rabo e fica olhando o rabo dos outros, né? Eu acho que o ex-presidente deveria olhar o que ele fez. Ele deveria olhar as alianças que ele fez para aprovar a reeleição, o estabelecimento de uma promiscuidade entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Deveria olhar o processo de privatização que ele fez e não ficar julgando. Agora, veja, eu também... Mas não é parecido com o que o senhor fez? A relação com o Congresso não é parecida? Eu também não fico preocupado com as críticas do ex-presidente, porque eu sinto um poço de mágoa. Eu, às vezes, sinto que ele não fala mais com a inteligência, ele fala muito mais com o estômago, com o fígado, ou seja... Então eu tenho coisa mais importante para fazer. O senhor e ele eram amigos, né? Tinha uma boa relação pessoal, sabe, né? Tentamos ser amigos muitas vezes, eu tomei a iniciativa de apoiá-lo, mas, bem, eu ainda considero que eu tenho amizade com ele, mas do ponto de vista político nós temos discordância. Sabe, ele não se conforma, ele e outras pessoas, de ver um peão chegar aqui e fazer mais do que ele. Isso é duro para o intelectual. Presidente, Sobretudo se o intelectual é vaidoso. quero que o senhor comente outra crítica ao senhor feita pelo Caetano Veloso. Ele diz o seguinte: Marina é Lula e Obama ao mesmo tempo. Ela é meio preta, é cabocla, é inteligente como Obama. Não é analfabeta como Lula, que não sabe falar, é cafona falando grosseiro. O que o senhor achou dessa declaração do Caetano Veloso? Olha, a minha resposta ao Caetano eu dei ontem à noite. Ontem à noite eu cheguei em casa e ouvi... Na última terça-feira à noite. E ouvi o CD do Chico Buarque, o Chico Político. Aí foi a resposta que eu precisava para mim mesmo. Era muito difícil falar contra o real na campanha política, ou seja... Tirou o discurso. Tinha uma propaganda do pãozinho que era mortal e que eu não conseguia. Eu falava mal do real, eu percebia que as pessoas não acreditavam no que eu estava falando. Mesmo assim, eu ainda tive 24% dos votos, que foi uma votação boa. E foi uma crítica equivocada do PT, porque o real acabou dando certo, né, presidente? É que de vez em quando a gente não aceita reconhecer mérito das pessoas. O dirigente sindical, ele faz uma pauta de reivindicação, muitas vezes ele não quer que o patrão atenda, para ele não ser chamado de pelego, pedir pouco. Então, acho que o PT cometeu um erro de não apoiar o real,
Sabe, isso nos colocou em dificuldade na campanha. Tem uma coisa que virou um bordão aí na imprensa, o Lula não sabia, eu não sabia. Como que um presidente não pode saber? Porque existia um personagem real. Existia o Marcos Valério, existiu o Delúbio, houve empréstimos que não contabilizados, ou seja, Caixa 2, que é crime eleitoral, né, presidente? Como que é possível o presidente não saber? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Você, quando está na cozinha com a tua mulher comendo e o teu filho está no quarto, você sabe o que ele está fazendo? Não, claro que não. Você não sabe. E tão pouco as pessoas contam para você se estiverem fazendo coisas erradas. Tudo que foi feito poderia ser feito publicamente, contabilizado, dado entrada do dinheiro no partido. E por que não foi feito? Porque venderam facilidade, gente comprou facilidade e está pagando por isso. Mas como eu acho que o julgamento vai se dar e ainda muita coisa vai acontecer, vamos esperar. Eu já te disse uma vez e vou te dizer, eu vou, depois que deixar a presidência, eu vou querer me inteirar um pouco mais disso. Porque como presidente eu não posso ficar futucando, mas eu quero saber porque eu acho que foi a maior armação já feita contra um governo. Acho que o Roberto não Jefferson... deram passo adiante. Não quero nem discutir o Roberto Jefferson, não quero nem discutir o porquê que ele levantou a questão do mensalão. Sabe? Não quero nem discutir, porque quando eu não for presidente eu vou discutir isso com você com mais tranquilidade. Mas como presidente eu quero me guardar para não ficar utilizando o cargo de presidente para levantar minhas teses. Presidente, na época do mensalão o senhor recebeu propostas de desistir da reeleição, até de renunciar ao mandato? Não, pior é que eu acho que esse era um dos objetivos. Era de tentar... Enfraquecer politicamente? O Kennedy, pega a história do Juscelino. Pega a história do Getúlio. O Getúlio governou esse país 15 anos com Honduras, com 4 de democracia, se matou. Pega a história do Juscelino. Pega o que faziam com o Juscelino nesse Congresso Nacional, sabe, na imprensa, para depois você notar que 50 anos depois ele foi transformado em herói nacional. Ora, porque tem uma parte da elite política empodrecida nesse país que não estava habituada à alternância de poder. E eu sou a alternância de poder. Uma vez foram me dizer o seguinte, Lula, é preciso tomar cuidado que eles estão preparando o impeachment. Eu disse para o interlocutor, olha, diga para quem você quiser dizer que na luta política eu aceito qualquer coisa. Mas se mexer 1 milímetro na institucionalidade desse país, eles não sabem o que vai acontecer nesse